Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Radir Matheus, sou acadêmico do segundo semestre de Direito Noturno. Eu, juntamente com o Lucas Vladimir, ficamos a cargo do assunto a questão do meio ambiente e a regulamentação dos agrotóxicos, limites e desafios legais. O trabalho, quem ia ficar responsável pela edição era o Lucas Vladimir, não consegui entrar em contato com ele hoje. Amanhã ele ia fazer a postagem do vídeo, que é para amanhã, mas o professor pediu para fazer a postagem hoje. Então, tomara que esse vídeo saia a contento. Nosso trabalho foi dividido, a princípio, em duas partes. A primeira parte, vamos falar dos prós e contras dos agrotóxicos, e a segunda parte, a legislação, o problema da legislação atual, na atualidade. Bem, o lado positivo dos agrotóxicos, e assim, só tem um lado positivo. Por que se utiliza agrotóxico? Para aumentar a produtividade. A alta produtividade dos agrotóxicos é necessária hoje em dia. Já tem pesquisas que mostram que, frente às 7 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje, se não houvesse agrotóxico, não haveria alimentos para todos. E também os alimentos que teriam não seriam acessíveis a todos. É uma questão de oferta e procura. Na lei da oferta e da procura, quanto maior a quantidade de alimentos, mais baratos eles ficam. Os alimentos que existissem em um futuro ou numa situação presente sem agrotóxicos, eles seriam muito caros. Isso ia causar ainda mais o problema da fome mundial. Outro problema é que nosso país vive do agronegócio e seria impossível ele competir com outros países com baixa produtividade. Por isso que nós precisamos, é um mal necessário. Tá? Então a nossa economia precisa dos agrotóxicos. Porém, isso tem que ser feito de uma maneira equilibrada, que nós veremos a posteriori. Ponto negativo do agrotóxico são as diversas contaminações que a parte química do agrotóxico provoca. Ele atinge o seu objetivo, mas ele pode acabar atingindo outras pessoas indiretamente. Tá? Já é provado que ele atinge o inseticida, atinge o inseto em questão e pode atingir outros insetos, causando a morte desses outros insetos. E o estudo em biologia prova que não é só um inseto qualquer, você pode alterar toda uma questão no seu ecossistema com a morte de uma única espécie de insetos. Também há a poluição, o desgaste ambiental ocasionado pelos agrotóxicos. Você pode causar, essa química pode adentrar o solo e causar desertificação, causar uma erosão. As águas da chuva podem levar esses resquícios químicos para os rios e causar a infecção em diversas pessoas, nos seres humanos. E o principal problema são as doenças que vão aparecer a longo prazo. Né? Pode causar um câncer, entre outras coisas. Tá? Pois bem, e aqui no Brasil, como é que funciona? Aqui no Brasil é liberada a utilização dos agrotóxicos desde que ele passe por um crivo muito burocrático. Tá? Nessa situação, já tinha muita gente que é contra o uso do agrotóxico, prefere utilizar outros meios para aumentar a produtividade. Só que nem sempre esses meios são econômicos o suficiente para os produtores, então eles ficavam sempre nesse embate. Em 2002 surgiu um projeto de lei, o 2699/02, que visava desburocratizar a regulamentação dos agrotóxicos. Esse projeto foi aprovado no ano passado, em 2019. E quem vê o projeto vê que tem algumas coisas um pouco interessantes e por isso na época esse projeto foi muito questionado. No nosso grupo pegou 3 pontos, né? O primeiro, que era a mudança do nome de agrotóxico para defensivo agrícola ou produto fitossanitário, né? A fim de tentar suavizar o nome agrotóxico, né? O segundo ponto foi que hoje, até 2019, o produto ele deveria passar por uma fiscalização da Anvisa e do Ministério da Saúde, entre outros, a fim de poder ser liberado futuramente, fora os diversos testes que ele deveria fazer. Porém, agora ele fica a cargo do Ministério da Agricultura. A liberação ficaria a cargo do Ministério da... Ficaria não, hoje fica a cargo do Ministério da Agricultura. O grande problema é que o Ministério da Agricultura, geralmente ele é comandado por pessoas ligadas
ao setor pecuarista, do agronegócio. E óbvio que eles vão agir mais politicamente do que pensando na saúde. Essa é a principal preocupação, tá ok? Principalmente pela bancada ruralista do Congresso, que é forte, né? Que ela está ligada, diretamente ou indiretamente ligada com os altos produtores, os altos pecuaristas, o pessoal do agronegócio. E o terceiro ponto seria a criação de licenças temporárias, né? Ou seja, eu não espero todo o crivo passar, né? Eu tenho uma liberação temporária. A partir do momento que eu cumprir certas regras, eu tenho uma licença temporária a fim de poder fazer a venda, poder vender o meu inseticida, meu herbicida, sei lá, e mesmo sem ter aprovação de todos os patamares que eu devo seguir. Tá, ok? Então esses pontos são o que chamou atenção nesse projeto que foi aprovado. Tá? A questão é a seguinte, a questão é a gente tentar entender assim, e aí, como é que, até onde, será que essas modificações todas atendem um benefício maior ou atendem só ao benefício próprio do produtor rural, né? Será que era necessário essas modificações? Então, quem está a favor desse projeto de lei, quem estava a favor desse projeto de lei, dizia que era muito burocrático. Às vezes surgiam agrotóxicos que eram aprovados em outros países e demorava 5, 10 anos para ser aprovados aqui no Brasil. Então, olha, né, uma coisa que nós já sabemos, essa burocratização toda do governo brasileiro. Em contrapartida, essa flexibilização faz com que alguns produtos, alguns agrotóxicos que não sejam aprovados em outros países possam ser usados aqui no Brasil até que tenham um parecer favorável. Tá? Então esse é o X da questão. E para o nosso grupo, o essencial, o principal seria um equilíbrio entre as duas partes. Tá? Você conseguir chegar a um equilíbrio. Até que ponto essa liberação vai ser saudável? Será que é necessário ter essa licença? Será que o certo não seria tentar diminuir a burocratização mantendo os padrões da vigilância sanitária da Anvisa? Então, tudo isso é uma questão a se pensar. Eu acho que o nosso trabalho não veio a fim de tentar dar resposta, mas eu acho que o caminho das pedras é o equilíbrio. Muito obrigado a todos.